gente linda! E aí, como é que vocês estão? Mais um dia incrível de live, gente! E aí, vocês estão animados para a live de hoje? Olha, as chamadas foram maravilhosas aqui nos stories. Todo mundo tava aqui, ó, na expectativa para nossa live de hoje, que nós teremos uma super convidada, né? A psicóloga Flávia Chaves. Ela vai conversar com a gente sobre ansiedade. Nesse período agora de pandemia pegou muita gente, né? E a gente também viu esse número da ansiedade, né, crescendo muito com crianças, com jovens, né? E olha, um assunto muito atual que a gente vai conversar hoje, né? E de repente, fica atento aí na live, porque seu filho ou seu vizinho ou algum conhecido seu possa estar com esses sintomas que a gente vai conversar aqui hoje e você pode ajudá-lo de alguma forma, né, gente? Porque a gente pode detectar através do comportamento, das atitudes, né? Então é importante que a gente possa verificar isso logo, né, para iniciar um tratamento e também entender o porquê que isso está acontecendo, né, com uma pessoa, o que está levando ela a isso, né? A gente sabe que o emocional ele mexe com tudo, né? Mas todos nós temos um histórico, né, da nossa vida, às vezes agitada, às vezes estressada, que pode ocasionar muitos sintomas, né? E às vezes a gente nem percebe que realmente isso é ansiedade, mas pode ser também, né? E aí? Olha, então eu quero muito que vocês participem aqui com a gente, que vocês interajam, tá? Podem comentar, pode fazer alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem. A minha convidada ela já está aqui, eu vou chamar ela para a gente já iniciar o bate-papo. Então, convida aí os amigos, ó, tem aqui um aviãozinho, vai convidando os amigos para eles participarem aqui com a gente. Coloca aí o coraçãozinho também para subir, para eu saber que vocês estão gostando. Tá bem, gente? Então, deixa eu chamar aqui a minha convidada, que eu já conheço. Incrível, gente. Olha, ela é maravilhosa. A Flávia é uma pessoa que acolhe Olá! o paciente dela. Ela também está com uma comunicação muito legal de trazer informação, fazendo vídeo, né, no Instagram dela. Então, se vocês não conhecem o trabalho da Flávia, né, podem lá acompanhar ela também, porque ela está sempre compartilhando muita coisa legal. E isso é muito bacana, né? Porque de repente você não está passando por isso, mas você pode compartilhar com um amigo seu que esteja precisando ouvir, né, aquilo que ela está apresentando para você, né? Flávia, querida, olha, que honra ter você aqui com a Olá! gente. Adorei você ter aceito o meu convite, de você estar aqui essa noite, né? Trazendo. Eu sei que você vai compartilhar muita coisa legal aqui com a gente. É, eu recebi algumas perguntas, né, aqui na caixinha dos stories, sobre o tema. As pessoas tiveram bastante dúvida, né, sobre o tema. Então, eu sei que vai ser um bate-papo muito bacana, né? No decorrer da live, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui, ou então, se vocês forem assistir depois a live, vocês podem ir lá no Instagram da Flávia, né? Conversar com ela também. A gente está aqui sempre trocando informação e buscando ajudar as pessoas de alguma forma, né, Flávia? Isso aí, tá me ouvindo bem? Tô O sim. áudio Queria tá que você legal? falasse um pouquinho de você, se apresentasse aí como profissional, qual área que você atua, os seus atendimentos são de todas as faixas etárias, você está com atendimento online, como que tá, aonde que é o seu consultório? Fala um pouquinho aí pra gente. Primeiramente, boa noite, né? Nessa quarta-feira friozinho aqui no Rio, né? É, Estamos aí, nós cariocas colocamos casacos para fora, né? Adoramos um é friozinho, já verdade. colocamos todos os casacos, lenços, a gente usa tudo que a gente tem, né? É. Então, eu sou psicóloga, só para descontrair um pouquinho, eu sou psicóloga, eu trabalho psicóloga clínica, né? Sou formada pela UERJ. Eu comecei minha carreira profissional na área organizacional,
né, como psicóloga, analista de recursos humanos, e aí fui subindo até a gerência. De 2014 para cá, a partir de 2015, eu comecei na área clínica, né? Então, eu estou com um consultório, atuo aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Meu consultório é em frente ao Shopping Tijuca, super fácil de chegar. Hoje eu estou atendendo online e presencial, né? Presencial mais quinta e sexta e online os outros dias. Então, quem quiser pode me mandar um direct, pode perguntar, pode, vamos trocar aí juntos, né? E outra questão que eu atendo hoje, assim, o meu foco principal hoje é ansiedade, né? É o tema que eu Aham. estudo, que eu amo, que eu atendi muita gente agora na pandemia. Então, é a ansiedade e assim, o público que eu tenho atendido são jovens e por isso também o tema dessa live de hoje, Isso, né? da live, exatamente. É como eu estava fazendo a introdução da live, o número de atendimento, tanto de criança e de jovem, cresceu bastante. Principalmente jovem, né? Que é essa transição, né, para a fase adulta, né? E a gente sabe que tem muitos sonhos, muitas vontades, e aí veio essa pandemia, e aí gerou muitas incertezas em relação ao futuro, né? E aí a gente escolheu esse tema para a gente conversar, porque realmente a gente, eu também converso com bastante jovens e eles me falam muito sobre isso, sabe? De vários questionamentos, de não saberem o que querem ser, não sabe o que vai acontecer amanhã, e aí a cobrança da família também, né, em cima para decidir em relação à profissão, ou o que quer da vida. É, você, né? Você tem sentido também que essa questão da ansiedade com os jovens também vem crescido? E por que razão esse crescimento tem acontecido, Flávia? Sim, cresceu sim. Deixa eu só mandar um beijo aqui para minha querida Beth. Ó, trabalhamos juntas, estou te acompanhando nas redes, tá, Legal! querida? Linda, um grande beijo, querida. Então, a ansiedade sim tem crescido. Primeiro, que nós fomos pegos de surpresa, né? Uma pandemia chegou de repente, todos estavam pensando, vai ser só 2 semanas e tal. Então, não foram 2 semanas, estamos na pandemia até hoje. Então, assim, o controle do tempo da pandemia, a gente não tem, né? É, Então, assim, foi algo inesperado e os jovens e as crianças sofreram mais, mas todos sofreram, cada um de sim, uma sim. forma, né? Por quê? Acho que deu uma travada, gente. Deu uma travadinha na internet da Flávia. Você está me escutando, Flávia? Porque a imagem dela parou aqui para mim, gente. Quem tá aqui com a gente ao vivo, vocês podem me sinalizar? Vocês estão conseguindo ver a Flávia e ouvir ela também? Ah, voltou. Voltou. Então, tivemos que nos reinventar, né? Todos, né? Sim, Então, crianças, né? Eu estudo online, ensino à distância, os jovens também com ensino online, os pais trabalhando em casa, em home office, né? Então, assim, sim. as crianças com isolamento, ensino à distância. Então, assim, criança precisa interagir, precisa trocar, né? Os pais trabalhando, cuidando das crianças. É, eu acho que deu uma travada de novo na internet. Deu uma travadinha de. Voltou. Eu acho que travou de novo, né, Suzana? Porque para mim é que parou a Flavinha. Vamos esperar um pouquinho. Flávia, você está no Wi-Fi, no 4G? É, como que tá aí para você a internet? Ai, caiu, gente. Caiu a internet dela. Aí, Suzana, voltou, né? Não, mas aí parou e voltou. Aí agora a internet dela caiu. Isso acontece, né, gente? Vou esperar ela entrar aqui novamente, né? Travou. Isso travou para mim também. Mas aqui para mim ela caiu aqui da live. Vou esperar ela entrar novamente para a gente continuar conversando.
né? E é uma situação que vem acontecendo muito, né? Com jovens, com a gente adulto também, né? Diante dessa situação toda inesperada da pandemia, como a Flávia estava começando a falar, né? De incertezas, de insegurança, de medo, né? Esses sentimentos todos que estão gerando essa síndrome, né, gente? Porque a ansiedade é uma síndrome também, né? Diante de fatores externos que nos influenciam, né? Então é muito importante. 4G. Eu acho Tirei do Wi-Fi. que isso. Pronto, Voltou. voltei, Isso. Aí voltei. você estava falando da pandemia, né? De Isso, incertezas. isso. Todos nós tivemos que nos reinventar, né? Então, assim, Sim. falando um pouquinho dos jovens que eu tenho atendido com ansiedade, né? O que que gera ansiedade nos jovens? Quando eu falo de jovens, eu falo de 15 a 25 anos, por exemplo, né? Que foi essa Aham, faixa grande que eu atendi. O que que gera sim. hoje a ansiedade? Primeiro, escolha de profissional, né? O que que eu vou escolher? Que carreira eu vou fazer? Que vestibular eu vou fazer? Será que eu vou seguir a profissão dos meus pais ou não? Será que eu tenho permissão para escolher outra carreira? Né? São muitas E, dúvidas. Eu vou fazer o que está na moda, o que está no meu coração. Então, assim, são uhum, muitas incertezas, muitas preocupações. Então, um dos motivos de grande ansiedade foi essa questão da escolha profissional, a pandemia, o isolamento, mudança de vida. Então, assim, nós temos separação dos uhum. pais. Alguns, não sei se você reparou, mas assim, eu tenho atendido também pessoas que se separaram, porque diante de um Muito. grande Teve acontecimento, né, ou uma pandemia, que foi um desastre, ou um grande evento, né, tem um lado positivo e um é negativo na negativo, que é o situação. quê? As pessoas se juntam ou se separam, né? Então, assim, É, teve alguns casais que não aguentaram, não resistiram, porque já tinha alguma coisa lá dentro que incomodava e a pandemia aflorou, né? Então, alguns casais se exato. separaram e os filhos sofreram, né? Os jovens sofreram com a separação e estão sofrendo ainda. Então, essa questão de separação dos pais, que mais? Uma situação traumática também, porque, como a gente sabe, assim, o Covid está aí, né? E várias É, pessoas estão perdendo, né? Estão sendo levadas pelo Covid. Então, nós estamos tendo perdas, lutos. Então, assim, situações traumáticas que você hoje está com uma pessoa, amanhã pode não estar, né? E nós não exatamente. somos, não fomos preparadas para lidar com a morte, né? Com É, luto, para vivenciar isso. Então, assim, cada um reage de uma forma e passa pelo luto de uma forma. Então, depende de como eu fui ensinado na minha família a lidar com isso, né? Então, a gente exatamente. carrega essas histórias, né? Carrega toda essa carga familiar, né? Quando a gente fala de ansiedade. Outras questões também, por exemplo, eu vejo pais ansiosos, filhos ansiosos, né? Se você tem uma criança ansiedade, se você for investigar, os pais são ansiosos, porque as crianças copiam os modelos, né, de E ansiedade. quais são esses sintomas que são vistos, né? Que a gente pode realmente detectar que é realmente ansiedade? Tá, vamos lá. É, Irritabilidade, tensão hum, muscular, olha, palpitação no coração. Desculpa. ah, Palpitação no não, coração, insônia, sudorese, hum, aumento da frequência cardíaca, tontura, tremores, boca seca, assim, caramba, uma infinidade de sintomas. Então, sim. assim, o que que a gente tem que investigar? Tá, eu estou sentindo isso, ok. Mas o que que aconteceu? O que que foi o Aham. gatilho? Que geralmente, para ter esses sintomas, nós temos um gatilho. É um pensamento, é uma situação, né? Ou Que às vezes viu uma reportagem na televisão, né? Porque Isso. você liga a televisão, é só notícia triste, né? Aí você tá lá, você liga Exatamente. para você se distrair, de Isso, repente você isso, começa só a isso, ver coisa ruim, e você começa a ter isso, um sentimento, uma isso. angústia, né? Em Angústia, relação a, começa a chorar, começa a ficar isso, triste.
Então, assim, sentir, né, pelo exatamente. Então, assim, são notícias que não agregam muito. Então, assim, eu tenho até aconselhado isso. alguns pacientes que já estão ficando com pânico de sair na rua. Porque Olha, é, a TV, o jornalismo hoje em dia, né? É só notícia ruim, influencia notícia ruim, muito, notícia... né? Fala assim, você pode ver o jornal, então, mas veja assim, veja uma vez na semana, duas vezes na semana, não veja o dia inteiro, né? Então, Hum, tenta tirar, extrair o máximo de informação boa também, né? Tem Sim, informação ruim? sim, Tem, mas tem informação boa também, tem pessoas sendo curadas, né? Então, assim, tem sim. tratamento. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos usar Ah, álcool em gel, não vamos ficar em ambiente fechado, aglomerar. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte, mas a vida tá. tem que continuar. Por quê? Quando a gente paralisa, a gente adoece, É, né? é verdade. Então, assim, a vida Exato. continua. Então, a gente tem que E ter. é bom, isso que você falou do gatilho, é bom realmente a pessoa detectar o que realmente ocasionou essa situação, né? O porquê que levou ela a chorar, o porquê que ela está angustiada, porque ela não está conseguindo dormir, né? Ou diante realmente de notícias tristes, né? De perda de familiares ou de amigos próximos, porque realmente esse vírus veio, né? Assim, ninguém sabe como chegou, como é curado. Agora que realmente está tendo a vacina, né? Mas ano passado a gente não sabia nada, então realmente tinha um medo muito grande. E aí, imagina um jovem, né, que está planejando um futuro, né, profissional, para entrar numa faculdade ou para entrar, de repente, no mercado de trabalho, e de repente vem esse boom, né, da pandemia. E aí a cabeça fica, né, bem atordoada, porque você começa a questionar, você começa a se perguntar, gente, será que realmente eu vou conseguir me formar? Eu vou querer, eu vou conseguir realizar esse sonho que eu tenho? Porque hoje a gente vive incertezas, né? É, Todos nós temos planejamento na nossa vida, os planos foram todos por água abaixo, porque a gente teve que parar tudo, teve que se reinventar online, né? Teve que buscar artifícios para continuar trabalhando, para continuar fazendo as nossas atividades com segurança, né, dentro de casa. Os jovens, como você falou, essa questão social, né, é importante para o desenvolvimento, para o aprendizado, tanto jovens quanto criança. Isso foi cortado, porque aí ficou em casa, né? E, e aí esse excesso, né, de informação, essa questão de convivência também, né, todo mundo junto, que ninguém tinha tempo para ficar junto, e agora todo mundo está junto, é. né? E realmente ficou bem complicado, né, Flávio? Porque assim, lidar com incerteza causa na gente o quê? Uma sensação de perda de controle, né? Então, Uhum. assim, tem É, coisas que a gente não tem mais controle, e tem coisas que a gente tem controle, né? A gente não tem controle de quando essa pandemia vai acabar, né? O que que os sim, nossos governantes vão fazer? E o que que a gente tem controle? A gente tem controle de tomar as medidas de segurança, né, que estão sendo passadas. Então, isso está no nosso sim. controle. Então, é difícil das pessoas lidarem com isso, né? Aceitar isso, né? Aceitar É verdade. essa falta de controle, né? Essa falta de previsibilidade do tempo, né? Porque a pessoa ansiosa quer o tempo todo controlar e prever tudo. E ansiedade É, nada mais é o quê? Preocupação com o futuro, né? tudo. Então, aí o ansioso começa a pensar: ai meu Deus, e se eu pegar Covid? Ai meu Deus, e se eu perder meu emprego? Ai meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Então, assim, o pensamento geralmente é um pensamento negativo, né? Se você for Uhum. olhar, como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, a gente sempre olha o pensamento, né? A situação desencadeia um pensamento, o pensamento desencadeia uma reação e um comportamento. Então, o que está Hum, disfuncional aí? A forma de pensar, né? A forma de sim. pensar está disfuncional. Eu estou com pensamento automático negativo, provavelmente fazendo uma distorção cognitiva. O que, que são distorções cognitivas do pensamento? É a gente, tudo é uma catástrofe, fazer filtro mental, maximizar ou minimizar, né? Então, assim, o que que a gente faz na terapia? Faz com que os pacientes
olhem para os pensamentos. Preste atenção no seu pensamento. Preencha um registro diário de pensamentos, né? Vamos olhar para esse pensamento. Se você mudar a forma de pensar, você vai mudar a forma de reagir e vai ter outro comportamento. Então, é reestruturar o seu pensamento. A gente chama de reestruturação cognitiva de pensamento, né? Que legal. E aí, quando os jovens eles te procuram, né, para uma consulta, eles relatam o que eles estão sentindo, né? E como que você fala com eles sobre essa ansiedade para que eles possam ter esse entendimento e tentar controlar realmente esses pensamentos, né? E ter um pouco mais de tranquilidade em relação a tudo que eles desejam para a vida. Primeiro a gente tem que assim, entender um pouco do contexto, né? Da história desse jovem, desse adolescente, da família, em que ambiente ele vive, como é que são os pais, os irmãos, e como é que eu falo com ele sobre a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação, né? É o quê? Um sistema de alarme do nosso cérebro quando tem como é que eu posso dizer? Um sistema de defesa, um alarme, quando a gente está em perigo, por exemplo, né? E aí nosso cérebro chega e fala assim, opa, tem alguma coisa estranha, alguma coisa incerta aí, uma ameaça de perigo. O que eu vou fazer agora? Por exemplo, um assalto, é o melhor exemplo. Quando a gente acha que vai ser assaltado, está passando por uma situação de perigo, o nosso cérebro avisa a gente sobre isso, né? E aí a gente começa a ter sentimentos bons. A ansiedade é uma coisa boa, que prepara a gente para lutar ou para fugir. Mas quando tem o contexto exatamente da ameaça de perigo. Quando a ansiedade... Olha só aqui, ó, até um comentário aqui, ó, elogiando você, que é a primeira psicóloga que ouviu falando para entender o contexto do paciente. Exatamente. Esse histórico do paciente é importantíssimo para você saber a causa dessa situação na vida dele. Exatamente, exatamente. Não é aplicar teoria sobre teoria, né? A gente tem que entender como esse adolescente Porque cada um é cada um, né? Então você tem que tratar individualmente, né? Exatamente. Então, assim, não dá pra gente encaixar todo mundo na mesma caixa, né? Por isso, assim, eu tenho duas formações. Eu tenho terapia cognitivo-comportamental, eu tenho sistêmica breve, casal e família. Porque, assim, cada paciente é um paciente, então eu utilizo as duas técnicas, né? Eu vou tentando investigar como é que eu posso ajudar aqui, como é que eu posso ajudar ali, que pensamento esse paciente tem, qual transtorno ele se encaixa, o que a gente pode fazer na próxima sessão, né? Qual vai ser a tarefa de casa que eu vou dar para ele, como é que eu vou explicar o pensamento dele, né? Então, assim, a gente vai tentando ajudar com as ferramentas e estratégias que a gente tem hoje na psicologia, né? O que a gente vai aprendendo ao longo da faculdade. Que mais? E os jovens, eles estão... E os jovens, eles estão tendo esse entendimento, Flávia? Eles estão conseguindo perceber. Estão buscando melhorar, estão buscando, assim, tratamento. Porque tanto a terapia quanto a psicologia ajuda muito. Só de você já conversar, né, e colocar para fora o que você está sentindo, já colabora muito, né, com esse processo. Isso. Só a catarse de colocar para fora é muito bom, né, para todo mundo, qualquer pessoa. Mas ele entender que essa preocupação excessiva... Tá perguntando aqui se você é cara. Se eu sou cara? A sua consulta é cara. Você fala pro Fábio Felipe que eu assisti a live dele sobre ansiedade ele também, tá? Maravilhoso. Ele é meu mentor, entendeu? Eu vi a live dele sobre ansiedade com aquela psicóloga lá de Alagoas. Acho que era Maceió, Alagoas. Olha só, eu assisti, viu? Eu adoro. Aí, ó, Fábio, tô de olho em você. Eu consumo muito conteúdo de ansiedade. Então, eu assisto live, eu leio, eu vou atrás de psiquiatras, sabe? Então, consumo muito. Agora, vamos responder o que é caro, né? É muito relativo, né? O que é caro, o que é barato. Ó, o que eu posso te dizer, Fábio, que ela dá o resultado, entendeu? Ela vai te ajudar com isso. Então,
Ela é maravilhosa. Ah, Mas é importante eles terem essa consciência, né, isso, desse entendimento da ansiedade, que pode acontecer com qualquer pessoa, isso. né? E que Que, é extremamente claro, normal sentir isso, ansiedade, normal, cada um tem um fator diferente que está que é um levando a mecanismo esse. de defesa, é normal, faz bem para o ser humano ser ansioso. O que não é legal, o que é patológico, o que precisa ser tratado é se começa a afetar a qualidade de vida da pessoa no dia a dia, né? Se eu fico Exatamente. tão preocupado com o futuro que eu paraliso, que eu não consigo Uhum, exercer outras atividades. Então eu tenho que focar, né? Ah, eu estou preocupado, sim. Então, as preocupações existem para planejar e resolver, tá? Não é para uhum, ficar ruminando, não é para ficar aumentando, não é para ficar fazendo autocrítica, né? Porque pessoas com pensamento acelerado ficam fazendo autocrítica, ah, eu não sou boa o suficiente, eu não dei o meu melhor, se isso. preocupando demais, se cobrando demais, né? E também ficam preocupadas e arrependidas com o passado. Então, o pensamento fica Exatamente. acelerado, né? A É, pessoa fica mais ansiosa e tem mais sintomas, né? Aí fica com tremor, fica suando frio, e aí vai. E aí fica num ciclo da ansiedade não sai é, disso, né? Por quê? Porque quanto mais o pensamento fica mais acelerado, mais negativo, mais sintomas tem, né? E mais pensamentos tem. Então fica rodando, não consegue sair desse ciclo da ansiedade. Então o que que eu faço é ah, cortar isso, né? Tentar sair isso. com o quê? Com o pensamento, com a situação, É. né? Vamos Hum. reestruturar esse pensamento. Essa É, patologia pode aqui, aparecer essa em qualquer... patologia pode aparecer em qualquer idade. Pode Pode, aparecer em qualquer idade, a pode. ansiedade, né? Nós temos crianças ansiosas, nós temos adultos jovens, em qualquer idade, em qualquer idade. Basta pai, mãe, os familiares estarem atentos aos comportamentos, né, dos filhos. Meu filho está muito irritado, meu filho não só consegue, não tem sintomas vamos ver, de coração acelerado quando vai fazer uma prova, fica assim o dia inteiro. Mas uma prova, não todas as provas e o tempo todo. Porque você ficar, por exemplo, ansioso quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer uma viagem, uma entrevista de emprego, é normal. O que que não é É normal. normal? O que que não é normal? Você ficar assim o tempo todo sem O tempo ter todo. uma ameaça real, né? Que aí a ameaça começa a ser imaginária, vem do nosso pensamento. É, E aí é patológico, isso tem que exatamente. ser tratado. E aí ela perguntou aqui, muitos gatilhos acionam a ansiedade, é exatamente o que você falou, né? Isso. Do pensamento, né? Sim. É, 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 Os é gatilhos, relativo, né? geralmente o gatilho é um pensamento negativo disfuncional. Ou é um pensamento ou uma situação. Ah, eu vou para o local tal, eu tenho exatamente esse pensamento negativo e aí eu começo a sentir isso. Então não vou mais no local Uhum. tal, né? Então, geralmente é uma situação ou um pensamento. Então a gente tem que E esse entendimento, né, diante dos sintomas que você está sentindo, é muito importante para você controlar, né? isso. Conversando com você, que é psicóloga, já conversando e falando o que sente, desabafando, né? Já ajuda bastante, porque ele está colocando para fora, e você faz com que ele reflita sobre essa situação e tenha esse controle, né? Isso, controlar e aceitar, né? Porque primeiro E, você tem que aceitar, porque quanto mais você luta, mais aumenta a ansiedade, né? Então, o que que você tem que ah, fazer primeiro? Aceita que você está passando por um momento ansioso, que você está tendo uma crise de ansiedade, e vamos procurar estratégias para enfrentar essa ansiedade, né? Então, ah, primeiro eu vou aceitar e depois eu vou procurar estratégias. Então, quais são as estratégias saudáveis de enfrentar a ansiedade? Tem várias, né? A primeira delas que eu indico é respiração, respiração hum. diafragmática. Maravilhoso. Por Eu quê? aprendi a meditar na pandemia. Meditação também é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Então, tem meditação, tem respiração, tem distração psicológica também. Distração, tem várias distrações, por exemplo, né? Você pode cantar uma música, você pode
ir assistir um filme, você pode desenvolver várias atividades que vão distrair o seu pensamento, né? Em vez de você focar na ansiedade, nos sintomas, você desviar isso para outra questão, para outro evento. Ter uma distração sim. psicológica, entendeu? Então, e aí a ansiedade Aham. cai rapidamente, né? Quando você não foca E nela, quando você não dá atenção a ela. a gente sabe que tem, no caso, a terapia já começa a ajudar muito para trazer realmente essa reflexão e tem essas situações que a pessoa pode fazer, né? Como você acabou de falar agora, ler um livro, respiração, ou de repente fazer uma caminhada, né? Claro, com máscara, com toda a precaução, mas só de você sair também em casa, você está oxigenando o teu cérebro, né? Você assistir um filme bom, você não ficar vendo essas notícias ruins, porque também vai trazer um sentimento ruim para você. Mas a gente sabe que tem casos que pessoas também precisam de medicamentos, né, Flávia? Isso, Aí é casos extremos. isso. É, a questão da medicação, o que que a gente considera? Primeiro, quanto isso afeta a minha vida, afeta a minha rotina, Ah, né? Então, quem vai passar a medicação, avaliar essa questão é o psiquiatra. Mas você mesmo, aham, quando você, por exemplo, for numa consulta com um psicólogo, o psicólogo já vai avaliar. Olha, eu acho que eu vou te indicar para um psiquiatra. Porque, assim, você não consegue desenvolver a sua rotina diária, né? Você perde sim, qualidade de vida, você não consegue trabalhar, você não consegue sim. mais produzir, né? Você não consegue dormir, porque os pensamentos ficam acelerados, então você não consegue desacelerar para dormir. Aqui a Cris está falando que ela Ah, faz o ela falou, exercício a Cris, físico. O exercício exercício físico é físico ajuda muito. maravilhoso, porque você libera noradrenalina, serotonina. Então, eu indico para todos. Tenha uma rotina de exercícios físicos, qualquer um, escolha um e faça. Algo que você Aham, goste, porque é faz bem maravilhoso. para a nossa saúde mental, né? Começa o É, dia já é fazendo o verdade. exercício. E não tem tempo. 10 minutos, 15 minutos E não tem tempo, mas já faça ajuda bastante. diariamente, faça diariamente. Eu tenho minha rotina e indico a E todos. é maravilhoso, né? E como que os pais eles podem ajudar os filhos quando é detectado a ansiedade, né? Como que você trabalha os pais em relação a esse processo também dentro de casa, né? Porque isso está tratando no consultório, né? Aí quando, por exemplo, é menor de idade, né, e precisa desse auxílio dos pais também para que desculpa, para que possa ajudá-los, né? Como que os pais eles estão reagindo em relação a esse diagnóstico nos Então, filhos? os pais, assim, eu faço sempre uma entrevista devolutiva com os pais, né? Faço primeiro uma avaliação Hum, da criança, por volta de 5 ou 6 sessões, para a gente ter uma base boa. E faço essa entrevista sim. definitiva para os pais, dizendo tudo que eu analisei e que realmente existe uma ansiedade que tem que ser tratada. E por que essa ansiedade? Qual foi a causa dessa ansiedade, né? Porque tem vários Ah, fatores. Às vezes você tem a questão genética, às vezes a criança sofreu bullying na escola, né? Então tem coisas hum, que às vezes os pais não sabem e só é colocado lá na sessão, né? Então, olha, assim, é importante a gente ter um diálogo aberto com os pais e realmente falar o que precisa ser dito. E os pais, o que eu vejo, quer dizer, que via, hoje já está bem mais tranquilo, era uma negação, né? Hoje não, hoje os pais têm aceitado mais, que antes negavam, não, você, meu filho não é ansioso? Não, de jeito. É sim, seu filho é ansioso, está tendo crise de ansiedade, não está conseguindo entrar na escola com medo da pandemia. Porque você deixa seu filho o dia inteiro assistindo jornal. Não pode. Tem que ter eles rotina. Na têm que pandemia, ajudar também nesse tem que processo. ajudar, não pode, tem que ter uma rotina. Então, assim, eu aconselho os pais a desenvolver uma rotina diária, mesmo em ensino à distância. Então, ele tem que ter uma hora para acordar, hora para escovar o dente, hora para tomar café, hora para Atividades aula. também dentro de casa, né, Exatamente. para colaborar.
Ah, vamos ajudar Exatamente. aqui a lavar o quintal, a Isso. passear com o cachorro, né? Então, assim, Exatamente. Um busca momento de lazer coisa. de todos juntos, né? Ah, olha só, no meu prédio tem um play, pode ficar 1 hora por dia. Então você vai marcar todo dia, ele vai ter 1 hora por dia no play, com a máscara direitinho para jogar uma bola, para ter um tempo de lazer, porque vai fazer bem para a saúde mental de todo mundo. Mas vamos ver lá, a Isso. rotina da família. Vamos fechar uma rotina para que todos participem, todos fiquem bem, né? Uhum. É maravilhoso, porque assim, Flávia, a gente viu, né, no decorrer do tempo, né, que essas síndromes eram mais adultos que tinham mesmo, Isso. né, por excesso de estresse ou excesso de atividade, né, e aí com essas gerações novas, né, de internet, de tecnologia, né, a gente viu que realmente as crianças e os jovens começaram a ter esses tipos de sintomas e na pandemia aflorou, né, de todo mundo mesmo. E, e aí esse processo de colaboração, né, de buscar também uma ajuda, isso é importantíssimo. Eu sei que você fala muito isso no teu Instagram, né, de realmente quando você perceber com você mesmo que tem algo estranho, algum sintoma diferente, que não é uma coisa que você que acontece sempre contigo, né? Busque ajuda, não tenha vergonha, né? Busque ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, para que você possa conversar com ele, falar o que você está sentindo, para que ele possa estar assim te ajudando de alguma forma, né? Porque o profissional ele está ali para te auxiliar, para fazer você ter esse entendimento do que está acontecendo com você, né? Exatamente. É como se fosse, eu não tô com dor no dente, eu não vou no dentista. Então, tô com dor aqui dentro, as Exatamente. minhas emoções, não tô conseguindo dar conta, tem algo estranho. Eu passei por uma situação traumática, eu só penso nisso, não consigo parar de pensar nisso, né? Então, Uhum. eu quero botar essa emoção para fora, eu quero perdoar alguém, eu me sinto culpado, eu me sinto fracasso, eu tenho uma crença limitante que não Isso. me deixa E quanto, prosseguir. e quanto mais rápido você buscar ajuda, mais isso daí vai te ajudar no seu desenvolvimento, ou profissional, ou pessoal, na sua evolução também. Porque às vezes algo que você quer muito na sua vida fica paralisado por essas situações que você tem por dentro que devem ser curadas, né, Flávia? Exatamente, exatamente. Às vezes nós temos uma crença limitante que paralisa, né? E a pessoa não Uhum. toma consciência dessa crença, né? O que está me paralisando? O que foi esquecido? O que está guardado lá na caixinha Isso. e que eu preciso colocar para fora, e que eu preciso tratar, né? O que ficou escondido lá e eu passei e achei que não teve problema nenhum, mas agora meu corpo está reagindo. Eu não estou Sim, aguentando. Por quê? Porque eu não é. passei da forma correta que deveria ter passado por esse problema, né? E a gente viu também nessa pandemia, assim, que muitas pessoas também começaram a trabalhar em home office, né? E tiveram que conciliar essas atividades todas no decorrer do dia, né? Com o filho, enfim. A gente começou a ver que as pessoas elas estavam tendo esse esgotamento mental, né? Dessa cobrança e misturada com todos esses sentimentos de medo, de angústia, né? De aflição. E a gente começou a perceber, hoje a gente sabe que está sendo muito divulgado, né? Que a saúde mental ela é importantíssima para a nossa vida, né? Sim, sim, a saúde mental é imprescindível. Sem ela eu não faço nada. Imagine, se eu não tenho cabeça, Uhum. eu não trabalho, né? Sim. Eu não vou ao mercado, eu não cuido dos meus filhos, eu não cuido da família. Então, sem saúde mental, eu não sobrevivo, eu não consigo, né? Permanecer bem. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que zelar. E nessa pandemia, o que a gente teve? A gente teve que se despertar para se reinventar, né? É. Todo mundo na mesma casa, todo mundo junto, reconstruir isso, esse espaço, esse momento. Então, assim, foi muito difícil para todo mundo, mas cada família encontrou a sua forma de reagir a isso. Então, assim, o que eu coloco para os pais, qual é o legado que você está deixando para o seu filho? Qual é a forma que você está mostrando para o seu filho? Estamos passando por essa pandemia assim.
com calma, com tranquilidade, né? Isso você vai passar para a Sim. próxima geração, meu filho. É isso que eu estou te ensinando. Ou é com pavor, com pânico, com desespero, né? Então é esse Exatamente. bastão que os pais precisam passar para os filhos. E principalmente conversar, né? Conversar, Nossa, expor, essencial, né? E perguntar as ouvir também, né? dúvidas. Eu vi, por exemplo, essa semana, uma experiência aqui que eu passei, que eu fiquei angustiada Aham. também, e ansiosa. Mas angustiada no elevador. Uma criança foi colocada para casa, né? De um colégio aqui na Tijuca, porque estava espirrando. Então, porque agora Olha, os colégios estão com essa questão, né? Espirrou é Covid. Então, se a criança ai, estiver meu resfriada, eles mandam embora. Ligam para os pais e pedem para buscar. Os colégios que já estão no presencial, né? Alguns colégios. Deus. E aí, essa criança estava no elevador. Eu moro aqui no meu prédio, eu não sei qual andar, qual apartamento. E aí, estava no elevador chorando. Ai, Porque, tadinho. ai, me expulsaram da escola. E os pais. Eu Meu falei, ninguém está Deus. olhando para essa criança. A mãe, não, é alergia, alergia. Eu falei com eles, mas eles falaram que é norma de segurança, não pode ficar na escola se tiver alergia, se tiver resfriado. Aí eu falei, calma, conversa com o pediatra. Vai, faz um exame de Covid, leva na escola. O quanto é importante ele estar na escola. Mas a mãe, minha filha, a Uhum. mãe nem sequer me deu E ouvido. também essa questão de conversar com o filho, né? E assim, falar com ele o que está acontecendo, né? É assim, ser objetivo, porque às vezes, tipo assim, olha como é que essa criança ficou triste porque teve que sair da escola, foi retirada da escola, dos amiguinhos, do convívio Excluída do social, convívio. excluída do convívio, né? E aí ninguém fala com ele o que que é, e aí ele começa a chorar porque queria estar lá no ambiente, e esse desespero por causa da pandemia, não pode tossir, não pode espirrar, não pode fazer É. nada. Não, você tem que tranquilizar o teu filho, você tem que explicar para ele, olha, aconteceu isso, mas vai ficar tudo bem, a mamãe vai conversar com o médico, né? Vai buscar o diagnóstico. Daqui a uns dias você vai voltar para a escola. Então, assim, é um jeito de você falar, né? Exatamente, exatamente. Mas o que eu percebi ali no elevador, eu querendo me meter, mas me segurando, esperando a mãe me dar abertura, né? Foi que assim, a mãe estava mais irritada de ficar com o filho em casa, de ter pego o filho Meu na escola Deus, e ficado com o filho em casa. Porque muitos pais já estão assim, né? Estão já estão estressados, esgotados, né? esgotados. Por quê? Esgotados. Porque nós temos que trabalhar nossa saúde mental. Então, assim, os pais também Exato. precisam de um momento deles. Então, assim, tem o seu autocuidado, né? Tem o tempo de vocês também, tem o tempo do mercado, tem o tempo de tomar o seu cafezinho com todos os cuidados, porque A isso faz gente bem para sabe a que nossa não é cabeça. fácil. A gente sabe que não é uma coisa fácil É, de ser administrada, né? Porque nós adultos também sentimos, né, as coisas. Mas eu acho que se você ficar apavorada, né, piora mais ainda a situação, né? E eu acho que realmente está tendo um esgotamento mental muito grande muito, e os pais muito. estão realmente doidos que as escolas voltem para levar os seus filhos para dar um descanso, né? Mas tem essa situação, está restringido, né, a quantidade de criança na escola, tem toda essa precaução. E as crianças também estão se readaptando a esse novo sistema, né, de prevenção. Tem que usar máscara, tem que colocar álcool em gel toda hora, né? Aí vê uma notícia e fica triste, chora também. Então, eu acho que o diálogo, né, de uma forma correta, né, você explicar direitinho, você conversar, eu acho que para trazer esse entendimento, né? Senão fica todo mundo apavorada e a situação piora cada vez mais, né? Não, e outra coisa, é acolher esse sentimento. Meu filho pode chorar, Exatamente. pode ficar É, triste, pode chorar, é normal, é, faz é bem. normal. Nós temos que colocar nossas emoções para fora. Vamos conversar sobre Isso. isso, né? Então, assim, acolher essa Hum, criança, acolher o sentimento dessa criança, né? E conversar e falar, olha, essas são as regras da escola, agora vai acontecer isso, mas vamos fazer um exame, eu já conversei com seu pediatra, vai ficar tudo bem. Não foi isso contra você, mas todas as crianças estão passando por isso, sim, né? Então, assim, tem exatamente. formas da gente acolher essa criança. Então, os pais agora, eles precisam, assim, aprender isso também, né? Como lidar com esse novo normal, né? Que todo mundo está falando, né?
O que é esse novo exatamente. normal? Como vamos lidar com isso? Que a gente não sabe quando isso vai passar, É, mas temos que exatamente. aprender a lidar com isso. Foi gerado muitas síndromes, né, nessa Muito, pandemia, muito. né? E até assim, tipo, a doença de adulto, né, que a gente sempre falava, tipo ansiedade, depressão, né, essas coisas, que era de adulto, porque realmente a nossa vida é diferente, né, de criança, né? Porque a gente Sim, tem responsabilidade, essas coisas todas. Mas com o decorrer dos anos, a gente foi vendo que a gente precisa se atentar também para as crianças e jovens, né? exato. Porque eles também, o lado emocional também é atingido, né? Pode, de repente, não ser pela questão financeira, por exemplo, né? De responsabilidade de uma conta, enfim. Mas tem um sintoma emocional, né? Ou dentro da própria casa dele, né? Ou Exatamente. dentro, ou na escola, ele sofrer bullying, né? Uhum. Ou, enfim, várias situações que podem acontecer. E, gente, isso não é besteira, tá? Porque a gente Não é escuta frescura, muito, né? ansiedade não é Não é frescura, frescura. exatamente. Não é frescura. Ah, deixa pra lá, é frescura, tá querendo chamar atenção. Não é, gente. Porque todos Transtorno, nós, transtorno de estresse pós-traumático. Tem pessoas que estão tendo exatamente. muito porque se salvaram do Olha Covid, só. mas viram pessoas morrendo. E aí, como é É, que eu continuo? Como é que eu é, continuo se eu exata, consigo, se eu não consigo parar de pensar nisso, nas pessoas que morreram ao meu é, redor? Eu posso morrer ainda. exato. E pessoas também que tiveram também consequências também da Familiares. Covid, né? E estão tendo Isso. que fazer fisioterapia respiratória, estão tendo que fazer fisioterapia para ajudar na locomoção, né? Porque cada um tem um sintoma diferente que acontece no organismo. Então, gente, não é frescura, não é besteira, é coisa séria. E o quanto mais rápido você buscar ajuda, né, é melhor, porque você já começa a trabalhar isso, ter esse controle, né? Quando você sentir algum gatilho de alguma situação que possa te deixar triste, você já muda o teu pensamento, né? Já vai assistir um filme, já pega um livro, já vai conversar com alguém. Então, imediatamente quando você detecta isso, você já vai buscar ali alguma coisa para você desfocar, né, daquilo que você É, está e sentindo. questione o seu pensamento, né? 70% do pensamento que a gente tem é errado, é disfuncional. A gente tem que questionar sempre o pensamento, né? Os pensamentos, as preocupações servem para a gente planejar e organizar a nossa vida. Então, lembrem disso. Não acredite em tudo que você pensa. Nem tudo que você pensa é verdadeiro. Algumas coisas que você pensa são imaginárias, não vão acontecer. São distorções, distorções do seu Isso é pensamento. muito importante, né? E também o alerta, né, Flávia, em relação também à rede social, né, que É, influencia bastante, é né? isso, Essa questão de perfeição, exatamente. E aí é um ponto até que eu coloquei aqui para tocar sobre as redes sociais. Porque, assim, pessoas com depressão, ansiedade, tristeza, a rede social aumenta a ansiedade? Sim, depende de como eu a acho que pessoa, é depende de o como a que você pessoa está lida com vendo, isso. né, também. Depende. Por quê? Se a É, pessoa com depressão e ansiedade, ela segue pessoas que ela se compara e que ela se acha inferior, né? Pessoas, isso. ela coloca um zoom naquela vida da pessoa e fala, opa, que vida maravilhosa. Mas rede social, eu só vejo pessoas lindas e maravilhosas, um aspecto da vida e os outros. Será que você Aham. não está dando um hiperfoco, né? Exatamente. Nessa área da vida da pessoa e as outras áreas? E a sua vida? Usa isso para a sua vida. Então, assim, se a pessoa já tem um transtorno e usa a rede social de uma forma negativa, que é seguir pessoas que você fique se comparando de forma inferior, é uma forma negativa. Então, isso vai aumentar a Pode minha piorar. ansiedade. Mas se eu tenho depressão e ansiedade e eu sigo pessoas, por exemplo, sigo comunidades de ansiedade, grupos de Isso ajuda, não informações.
tratamento. Isso melhora muito a saúde mental. Por quê? Porque as pessoas se sentem pertencendo a um lugar, acolhidas. Estou num mundo que todos sofrem a mesma coisa que eu, sentem a mesma coisa que eu, passaram pela mesma situação. Eu não sou única, Isso. né? Nossa, é importantíssimo Então, isso, isso né? faz toda a Que aí diferença. ela começa a ter a percepção que não é só ela que está passando por aquilo, que outras pessoas também estão. O meu pensamento em relação às lives que eu faço é isso mesmo, é da gente compartilhar a informação, da gente estar contribuindo de alguma forma com alguém, né? Para que ela possa através dessa informação, ela detectar algo que está acontecendo na vida dela e ela buscar um tratamento, ela buscar ajuda, né? Quando a gente compartilha as coisas, ficam melhores, assim, ficam mais amenas, né? Porque a gente está trocando aqui, a gente está conversando. Eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo. E essa troca é super saudável, né? Sim, claro. E dá essa sensação que eu falo que é importante, né? Sensação de pertencer a um lugar que o outro também pertence. Eu não sou a única que tem esse transtorno, eu não sou a única que vivo isso, né? E outras têm histórias de superação, de sucesso, né? Nossa, Como eu indiquei incrível, aquele livro, mais sucesso, né? Que é Mentalidade para o Isso. Sucesso. Eu não tenho uma mentalidade fixa, eu tenho uma mentalidade de sucesso, que eu posso ver histórias de sucesso e seguir quem está fazendo sucesso. Quais estratégias que eles utilizaram? O que eu posso fazer também para chegar Exatamente. lá? Eu não vou ser um fracassado a vida Exatamente. inteira. Eu não fico sentado na cadeira de vítima, né? A culpa não é do Nossa, isso é outro, a importantíssimo. culpa é É, minha. Aceita que a sua autorresponsabilidade pelo fracasso e faça alguma coisa por isso, né? Então, mude as é, é. perguntas, né? Em vez de Uhum, eu sou um exatamente. fracassado, a culpa é do meu marido, é do meu filho, é do outro. Não, a culpa é minha. E como é que eu posso fazer diferente? Quem eu posso seguir? Nós temos responsabilidades também em relação Exatamente. a algo que está acontecendo, porque a gente permite, né, que algo esteja acontecendo. A gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar que realmente elas estão erradas, que realmente a mudança tem que começar com ela, né? Porque é muito fácil você apontar o defeito do outro e você não olhar para dentro de você e realmente perceber que muitas situações também vêm de você, né? E que precisam ser curadas. Eu costumo falar aqui no meu Instagram que a gente precisa ser transformado para a gente transformar, né? Então, quando a gente tem um autoconhecimento da gente, quando a gente se conhece, né? A gente transmite coisas boas para as pessoas. É exatamente o que você falou, quando as pessoas compartilham histórias inspiradoras. Tem até aqui uma pessoa que entrou, ó, o Edilson, eu fiz uma live com ele tem uma história inspiradora incrível, entendeu? Ele tinha um sonho e ele saiu lá do interior que não tinha nada e foi em busca do sonho dele. E ele vai ser um futuro palestrante, que ele está estudando para isso, porque a história dele é maravilhosa. Então, histórias como a dele, né, como de qualquer outra pessoa que diante de uma dificuldade de vida, né, buscaram correr atrás daquilo que eles queriam. Isso é bom porque também faz com que a gente acredite que nós também podemos fazer. Basta a gente querer, né? Exatamente. Correr atrás, se colocar em ação, né? Porque eu acho que a gente também tem um pouco de sentimento de vítima, de acomodação, mas o que que você está fazendo para correr atrás do seu sucesso, né? Quais são as ações que você tem que tomar para isso? O que que te impede? Hum, O que que você já fez? O que que você vai dizer quando fechar o ano, né? O que que você vai falar uhum. no final, na virada do ano? Né? Quais são É, os seus objetivos para o próximo ano? O que que eu concluí, né? O que a gente pensa sempre no final do ano. O que que eu concluí nesse exatamente. ano? O que que foi inspirador, né? O que que eu E sorri? aí a gente tá, isso é importante que você está falando, porque a gente trazer, por exemplo, o que que essa pandemia trouxe para a gente? A gente sabe que muitas pessoas se desenvolveram, né, com essa reinvenção, né, com o online, enfim, buscou coisas novas na vida, e outras já não conseguiram, né, ter esse processo de pensamento positivo e de transformação.
a gente viu que, a gente sabe, né, você mais do que eu, que os atendimentos aumentaram, né, que as pessoas começaram a se desesperar, começaram a ter ansiedade, começaram a ter depressão, começaram a ter insônia, diante dessa situação toda. Então, assim, cabe a gente também a decidir que caminho a gente quer ir, né? De você ser uma pessoa melhor a cada dia, de você se conhecer, se você se tratar, de você buscar refletir sobre esses sintomas que estão aparecendo na sua vida, se desenvolvendo, ou você quer se vitimizar, se você quer se colocar para baixo, se você quiser ficar pensando em coisas negativas. Então, gente, nós temos nossa mente, a gente tem o poder, né? Exatamente como você falou, né, E Flávia? A ficar gente nessa tem o poder de cadeira. mudar o nosso Exatamente, ficar pensamento. nessa cadeira de vítima, né? Até quando que eu vou ficar nessa cadeira? Levanta essa cadeira, né? E outra coisa, eu vejo também algumas mulheres querendo dar conta de tudo. Calma, você não Não, precisa dar conta é, de tudo. tem, Cada dia senta é, numa cadeirinha. Hoje eu estou na cadeirinha da dona de casa, amanhã eu estou na cadeirinha da profissional, outro dia eu estou em outra cadeira. Então, assim, você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Você precisa cuidar da é. sua mente, da sua saúde, para cada dia você caminhar bem, né? Então, E o Fábio comentou aqui agora que a profissão do futuro é a psicologia. E eu concordo com eu isso, porque também. antigamente tinha essa questão que quem buscava psicologia ou terapia era coisa de doido, É, muito né? Tinha problema. preconceito. E hoje a gente já começa a ver que as pessoas assim estão se abrindo mais, né, para se autoconhecer, para entender o que está acontecendo na vida, né? Então assim, a informação está um pouco mais ampla em relação a isso e elas estão colocando essa importância para a vida delas, né? E terapia é isso, terapia é autoconhecimento, né? É você se conhecer, né? Para você estar pronto para os problemas, para as situações e saber como é que você vai dar conta disso, né? Talvez você tenha Exato. paralisado que você não sabia como é que você reagia, né? Como é que você Uhum. pensava, como é que eram suas emoções, qual é a sua história que você traz lá da família, que você acompanha o mesmo comportamento e por que que acompanha, por que segura esse bastão, né? Então, assim, é preciso de isso tudo é feito o quê? Na terapia. Então, assim, o preconceito, eu acho que assim está sendo com certeza jogado para fora, porque eu tenho realmente Eu recebido também até acredito. muitas amigas e eu falo, ai meu Deus, mas eu não posso atender porque Não você é minha pode. amiga, eu estou indicando para outras E pessoas. aqui, o Fábio até falou, ó, todo mundo precisa de alguém para nos ouvir. Exatamente isso, né? A gente vê nessa geração agora tecnológica o quanto que as pessoas estão mais introspectivas, né? Não dão atenção para o outro, não querem conversar. É filho, né? Os pais que não se comunicam. Às vezes a pessoa vai dar bom dia, o outro não responde. Então, assim, gente, vamos aí continuar construindo essas relações com as pessoas, essas conexões, esses relacionamentos são bons para a gente se desenvolver. A gente precisa desse convívio, né, para a gente Exatamente. trocar com o outro. Né? É. Então, assim, você falar e você ouvir, isso tem uma importância muito grande de acolhimento, né, Flávia? Exatamente. E vivendo e se relacionando da forma que dá, né? Então, assim, se a gente Sim, não pode abraçar, se a gente não pode ir na casa, a gente pode ligar, a gente pode fazer uma é, videochamada, né? Então, assim, sim, essa pandemia também trouxe outras coisas, né? Positivas. Por exemplo, a gente se preocupar mais com o outro, né? A gente sim, olhar de outra forma para o outro, né? Para os é, relacionamentos, né? O que que eu deixei passar? O que que eu posso pensar agora? Quais os projetos que ficaram engavetados e agora eu estou com tempo para botar em prática? Não só é, relacionamentos, né? Então, assim, é trouxe verdade. grandes ganhos, né? Você vê, Michele, assim, coisas que eu parei para pensar nessa pandemia, né? É minha experiência, né, pessoal. Então, assim, eu parei para Isso. pensar na minha carreira, o que que eu estava fazendo na minha carreira, É. né? Minha carreira, minha saúde, emagreci 18 quilos. Olha só, eu vi que você se Não, empenhou em relação a isso. É os cuidados que a gente precisa ter, né? Eu acho que esse equilíbrio é fundamental, né? Corpo, mente e espírito. Eles andam juntos, né? tudo. Porque
tipo, você sentiu uma necessidade de você cuidar da sua saúde. E você foi lá, se empenhou para isso. Hoje você está muito mais saudável, você está muito mais disposta, né? Você está muito mais gata. Então, assim, Ah, nossa, valeu a pena você se valeu. desempenhado por isso. Mas por quê? Porque você realmente percebeu que você poderia melhorar, né? E você foi lá e fez acontecer, né? Então, assim, é isso que a gente tem que buscar sempre na nossa vida. Quando você perceber que algo não está legal na sua vida, busque ajuda e busque o que eu posso fazer para melhorar essa situação, né? Ah, por que que eu não tô conseguindo dormir direito? Ah, tô pensando um monte de coisa. Então vamos fazer uma atividade física, vamos fazer uma caminhada, vamos ler um livro, vamos conversar com alguém, entendeu? E por que que eu Ainda tô com falando essas, aqui. e por que que eu estou com essas preocupações, né? Que pensamento Exatamente. acelerado, que pensamento acelerado é esse, né? Quais são os meus Ela pensamentos? não é cara. O Fábio tá falando que você é muito. Ela não é cara, Fábio. Para com isso, hein? Ela é Então, maravilhosa, de gente. onde, de Então, onde, assim, é incrível. de onde vêm essas preocupações, né? Quais são minhas É, preocupações? Por que que eu estou me sim, preocupando tanto? Por que esse excesso de cobrança, esse excesso de é, autocrítica, né? Será que eu estou fazendo exatamente. o que eu realmente gosto? Qual o meu sonho? Uhum, Tem algumas amigas que eu falo, é, amiga, o que que você quer da vida? Teve uma que eu falei isso semana aí. passada, igual o jogo da vida, né? O que que você quer da vida? Qual o seu objetivo? A gente precisa ter um objetivo na vida, um projeto, né? Porque senão, se a gente não tem um E é isso que nos projeto, move. que a gente não tem um objetivo, a gente o quê? Deprime. Porque a É, emoção da depressão não é tristeza, é desesperança, né? Então, a gente não exatamente. fique triste, a gente fica desesperançoso com o presente, com o futuro, com o passado que não quer largar e segura, né? Então a gente tem que É, largar o passado, seguir em frente e ter um projeto. Não importa se a sim, gente está em isso é pandemia ou não. importantíssimo. Exatamente. Os projetos têm que continuar, né? Isso é muito importante para a nossa vida. Flávia, a gente já está com o nosso tempinho aqui acabando. Ai, Não passa muito. acredito, passou rápido. Ai, gente, foi maravilhoso o bate-papo. Eu adorei a interação aqui de vocês. O Fábio também falando aqui que a Flávia é muito cara. Ela é cara sim, porque ela, ela é uma profissional maravilhosa. Mas não é cara, não. Porque você tem dinheiro, você pode pagar, hein, Flávio? O Fábio. Eu vi Ele, que ele, ele é ele tem maravilhoso. 99 mentores, né? 99 alunas. E isso, 99 o cara é alunas fazendo fera. mentoria Exatamente, ele online. é fera, ele está aí ó, desenvolvendo muitas empreendedoras, ele também tem transformado a vida também de muitas pessoas, assim, ele também é um excelente profissional e é isso que a gente tem que buscar, né? A gente precisa buscar pessoas que possam agregar com a gente, que possam nos ajudar, né? Que nos ajude, que nos desperte também a desenvolver, né? Então, assim, gente, olha, vamos parar com esse negócio aí de preconceito com terapia, com psicólogo. Todos nós precisamos, é muito bom, faz muito bem para a vida da gente, né? E eu espero que essa live tenha colaborado com vocês, tá? A Flávia compartilhou muita coisa legal, Eu queria né? Tanto para os só seus filhos fechar com quanto para o adulto. 10 dicas para prevenir Ah, a fala aí, ansiedade. rapidinho. Rapidinho, vamos lá. Primeira, respeite e aceite a ansiedade. Aceite que você tem ansiedade. E respeite e aceite. Valorize os seus relacionamentos, que eu falei, né? Mesmo na era digital, Exato. valorize de alguma forma. Tenha uma rotina saudável. Então, tenha rotina, mesmo em casa, em home office, tenha essa rotina. Não se cobre demais. Pare com essa autocobrança, autocrítica. Avalie seus pensamentos. Que pensamentos são Uhum. esses? Será que são pensamentos disfuncionais, negativos, catastróficos? Procure sempre uma distração psicológica na hora de uma crise de ansiedade, né? Ou uma distração, ou uma técnica de relaxamento muscular, uma respiração diafragmática, né? Ou uma outra distração, como uma música, um filme.
Aprenda a blindar sua mente da TV, do rádio, dos comentários, dos comportamentos. Blinde a sua mente. Faça terapia e não veja os seus problemas como ameaça, né? Todos temos Isso, problemas, nem sempre são isso. ameaças, às vezes são chances da gente crescer, amadurecer, pensar diferente. Nossa, adorei, adorei. Olha, gente, foi maravilhoso. Então, assim, eu quero muito agradecer vocês que estiveram aqui presentes na nossa live, que interagiram aqui com a gente. Né? A live está indo lá para o IGTV, então, se você não teve a oportunidade de assistir ao vivo, pode assistir depois, que vai estar gravada. Compartilha com seus amigos, né? Aquele amigo que você está sentindo que está tristinho, que não sabe o que fazer. E, gente, segue a Flávia, tá? Segue. E você que está aí com algum sintoma e está precisando de uma profissional para te ajudar, tá, Fábio? Vai lá, ó. Acompanhe a Flávia e já marca uma consulta online com ela, que com certeza ela vai te ajudar muito nesse processo que você está passando, tá? Flavinha, um super beijo. Eu adorei te Beijo rever. também, Sucesso saudade. lá no teu Instagram, né? Nas suas consultas também. Um super beijo. Depois a gente marca uma outra, com outro tema, para que a gente possa também conversar um pouquinho mais, Com tá? certeza. Um grande beijo, Um adorei super também, ó. beijo. Vamos marcar Beijão, depois, tá? gente. Um beijo Tá bem. grande. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.